Boa noite, meus queridos e amados irmãos. Quero cumprimentar a todos com a doce e bendita paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vindo a mais uma live do Salmo de número 99. Louvado seja o nome do Senhor. O Salmo 99 é um hino ao Santo Deus. Bendito é o nome de Jesus. Antes de nós lermos esse salmo maravilhoso, vamos fazer uma breve oração para que Deus fala comigo e fala com a amada igreja no nome bendito do Senhor Jesus. Querido e bendito Pai, em nome bendito e santo de Jesus, nós queremos agradecer por esse momento que o Senhor nos dá, para nós estarmos na Tua presença, para que nós podemos louvar, glorificar e bendizer o nome do Senhor. Pai, em nome de Jesus, fala comigo através desse salmo, fala com a Tua igreja, o Teu povo, Pai, a todos nossos irmãos, a que a nossa voz possa alcançar, que seja abençoado em Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Esse salmo, ele é o último salmo. Presta atenção, esse salmo é o último salmo da realeza do Senhor. Esse salmo, ele é composto de vários salmos. Ele começou no Salmo, termina no Salmo 99. Louvado seja o nome do Senhor, que é o Salmo de realeza, aonde fala que o Senhor reina. Bendito é o nome de Jesus. O Salmo diz assim, a santidade de Deus. Diz assim, reina, Senhor, trema os povos. Ele está entronizado acima dos querubim. Abala-se a terra. O Senhor é grande em Sião. Está exaltado acima de todos os povos. Celebra ele o teu nome, grande e tremendo, porque é santo. E és rei poderoso, que ama a justiça. Tu estabelece o direito, executa o juízo e a justiça em Jacó. Exalte o Senhor, nosso Deus, prostre-se diante do estrado dos seus pés. O Senhor é santo. Moisés e Arão entre os seus sacerdotes, e Samuel entre os que lhe invocam o nome, clamavam ao Senhor e ele os ouvia. Falava-lhe na coluna de nuvem, ele guardava os seus mandamentos que tinha dado. Tu lhe respondeste, ó Senhor nosso Deus, foste para ele Deus perdoador, ainda que o tenha castigado pelos seus atos. Exaltem ao Senhor nosso Deus, e prostramos-se diante do seu santo monte, porque santo é o Senhor nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, esse salmo é o último salmo da realeza do Senhor. Esse salmo é um hino de louvor à santidade do Senhor. Ele está dentro de uma liturgia que celebrava o reinado de Deus. A oração é um hino que celebra o reinado de Deus, exaltado por 3 vezes a sua santidade. No versículo número 3, o versículo número 5 e o versículo número 9, exalta a santidade do nosso Deus. O povo de Deus aqui simbolizado por seus líderes históricos, Moisés, Arão e Samuel, deve ser manifestação desse reino.
Esta é a grande proposta da lei de Deus. Sede santo, porque eu sou santo. Louvado seja o nome do Senhor. Esse salmo, ele está dividido em 3 partes. O salmo de número 99, ele está dividido em 3 partes. O do versículo 1 até o versículo 3 nos fala da realeza de Deus, manifestando a sua santidade. A realeza nos fala de uma monarquia, de uma dignidade real. O nosso Deus reina. Bendito seja o nome do Senhor. Então, do versículo 1 até o versículo 3 nos fala da realeza de Deus, manifestando a sua santidade. Igreja do Senhor, irmãos, no Antigo Testamento, nós vemos o reinado de Deus. O Salmo, ele faz parte do Antigo Testamento. Então, Deus no Antigo Testamento, ele reinava. E ele reina em todas as nações. Mas ele tinha um povo. Ele tinha um povo particular, peculiar. Aonde, através desse povo, ele mostrava a sua realeza. Ele mostrava o seu reinado, a sua lei. E ele mostrava que através desse povo, ele reinava. Esse povo é o povo de Israel. Todas as nações tinham que olhar para Israel e ver como Deus é grande, como Deus é soberano, como Deus reina. Então ele deu a esse povo uma lei, lá no Monte Sinai, através de Moisés. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos no Novo Testamento, Deus também reina. Deus sempre reinou. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós vemos que no Novo Testamento, Deus tem uma outra, tem a mesma forma, não é uma outra forma. De Israel passou agora para a igreja. Pedro, escrevendo nas suas cartas, ele diz que a igreja é o povo peculiar, um povo de sacerdote que deve pregar a palavra de Deus, deve mostrar através do evangelho que Cristo reina para todo o sempre. Bendito é o nome do Senhor. Olha para o versículo de número 3. Celebre ele, o teu nome, grande e tremendo, porque é santo. Então, a primeira parte nós vemos a realeza de Deus manifestando a sua santidade. Do versículo de número 4 até o versículo de número 5, nós vemos a justiça de Deus manifestada, a sua santidade. Olha para o versículo número 5, o versículo número 4. Este rei é poderoso, que ama a justiça. Tu estabelece o direito, executa o juízo e a justiça em Jacó. Exalta o Senhor nosso Deus, e prostre-se diante dos estrados dos teus pés. O Senhor é santo. Bendito é o nome do Senhor. A justiça de Deus manifestado a sua santidade. E para nós terminarmos esse salmo, é a parte 3, que vai do versículo 6 até o versículo 9, que diz: a aliança de Deus revela a sua santidade. A aliança de Deus revela a sua santidade. Olha para o versículo número 6. Moisés e Arão entre os seus sacerdotes, e Samuel entre os que invocam o nome, clamavam ao Senhor e ele os ouvia. Falava-lhe na coluna de nuvem, e ele os guardava os seus mandamentos e as leis que ele tinha dado. Tu lhe respondeste, ó Senhor nosso Deus,
foste para ele um Deus perdoador, ainda que o tenha castigado por seus atos. Exalte ao Senhor nosso Deus, e prostremo-se diante do santo monte, porque santo é o Senhor nosso Deus. Duas coisas maravilhosas que nós vemos nesse salmo. Deixa eu, antes de tocar nesse assunto da aliança de Deus, revela a sua santidade. Que coisa interessante no versículo número 1, diz assim, ó, reina Senhor, trema os povos, ele está entronizado acima dos querubins, abale a terra, louvado seja o nome do Senhor. Deus está entronizado acima dos querubins. O que quer dizer isso? Lá, Deus mandou Moisés fazer o tabernáculo. E o tabernáculo ele tinha 3 partes. O átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo. E lá no lugar santíssimo havia a arca do Senhor. A arca do Senhor. E a arca ela tinha uma tampa, que era chamado propiciatório. E nesse propiciatório havia 2 querubins. Havia 2 querubins, um olhando para a tampa da arca. Dentro da arca havia 3 coisas muito importantes: o maná, o cajado e as tábuas da lei. Louvado seja o nome do Senhor. E uma vez no ano, o sumo sacerdote, no dia da expiação, no dia da expiação, ele entrava com o sangue de um animal para fazer expiação pelo povo de Israel. E ali ele espargia o sangue no propiciatório, na tampa da arca. E Deus aparecia, Deus vinha ali e ficava entre a tampa da arca, entre os querubins e a arca. Então por isso que é maravilhoso esse salmo que diz, reina Senhor, trema-se o povo, ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra, louvado seja o nome do Senhor. Eu fico pensando que o povo de Israel ficava um ano inteiro pecando, fazia o seu sacrifício para perdoar o seu pecado. E cada ano havia um ano, que era o ano do perdão, o ano do perdão. Então o sumo sacerdote tinha que entrar no lugar santíssimo. E quando o sumo sacerdote não morria, era porque Deus tinha perdoado o pecado de toda a nação de Israel. Por isso que nós vemos, o Salmo fala assim, abale-se a terra, louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós não precisamos mais do propiciatório. Hoje nós não precisamos mais do sangue de um animal para expir o nosso pecado. Jesus já fez lá na cruz do Calvário, perdoando por uma vez por todos os nossos pecados. Por isso que nós temos que nos prostrarmos diante do Senhor em uma verdadeira adoração. Vamos para a parte 3 aqui, do 6 ao 9, que fala: a aliança de Deus revela a sua santidade. Olha aqui para o versículo número 9. Porque santo é o Senhor nosso Deus. Que coisa interessante. Ele coloca 3 pessoas proeminentes no Antigo Testamento: Moisés, Arão e Samuel. Moisés foi aquele que tirou o povo do Egito e conduziu para o deserto. Foi através de Moisés que Deus deu a lei para o povo. Foi através de Moisés que Deus fez o tabernáculo, todos os utensílios do tabernáculo. Foi através de Moisés que Deus trouxe a lei para o povo. Por isso que fala, reina Senhor, ele está entronizado entre os querubins. Então Moisés, ele que trouxe a lei para nós, louvado seja o nome do Senhor. E Deus então usa o salmista daqui, que nós não sabemos quem é, porque o salmo é anônimo, ele é um salmo litúrgico para ser cantado na liturgia do povo de Israel. Ele fala também de Arão. Arão era o sumo sacerdote. Arão, ele foi designado
pegar as queixas do povo, os pecados do povo, levar até diante do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E ele, olha o versículo número 6, Moisés e Arão entre os seus sacerdotes, e Samuel entre os que invocam o nome, clamavam ao Senhor e ele os ouvia, né? E o último aqui é Samuel. Samuel, ele foi o último juiz. Samuel foi o último juiz. Ele é o único na Bíblia que ele tem 3 ministérios. Ele foi profeta, ele foi sacerdote e ele foi juiz. E ele foi o único que trouxe a transição do juiz para a monarquia, ungindo o primeiro rei Saul, e depois ungindo o rei por excelência, o rei Davi, que através de Davi haveria de vir o trono maravilhoso, que é o trono de Jesus. Jesus está entronizado, louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos que coisa maravilhosa esse final desse Salmo 99. Por isso que ele fala, a lei de Deus revela a sua santidade. Deus é fiel para com Moisés, Deus é fiel para com Arão, Deus é fiel para com Samuel, e Deus é fiel para comigo e para com você. Louvado seja o nome do Senhor, porque santo é o Senhor nosso Deus. Bendito é o nome do Senhor. Igreja, é um salmo que é para nós trememos. Abale-se a terra. É um salmo de muita reverência. Bendito é o nome do Senhor. Amém, igreja? Fica com esse salmo. É um salmo maravilhoso. É um salmo de acalentamento para o nosso coração. É um salmo de regozijo. É um salmo onde nós sabemos que o Senhor reina. Quem está sentado no trono é Jesus Cristo, o nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar ao Senhor? Bendito é o nome de Jesus. Quero convidar toda a amada igreja. Obrigado. Tem muitos irmãos aqui. O irmão Sebastião, Deus abençoe. A irmã Tatiane, Deus abençoe. A irmã Cássia, Deus abençoe. Irmã Raquel, minha irmã, Deus abençoe. Dani Santos, Deus abençoe. Querido presbítero irmão César, Deus abençoe. Irmã Silvia, Deus abençoe no nome de Jesus. A irmã Silva não dá mais para fazer pergunta na escola bíblica dominical. Irmã Dorinha, Deus abençoe. Irmão César de novo, Deus abençoe. A minha esposa, meu filho, Deus abençoe. Todos no nome de Jesus. Oremos ao Senhor nesse momento. Eu não sei como que está o seu coração, mas uma coisa tenho certeza. O Senhor reina. Ele está entronizado entre os querubins. Vamos orar ao Senhor. Querido e bendito Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer esse momento maravilhoso que o Senhor nos está. O Senhor está conosco, Pai. Louvado seja teu nome. Abençoa cada um dos meus irmãos. Cobre a tua igreja no teu precioso, bendito e santo sangue. Perdoa os meus pecados. Perdoa também o pecado de cada irmão. Pai, eu não sei qual é a dificuldade, qual é o problema, qual é a enfermidade de cada um dos meus irmãos. Mas nesse momento, Pai, em nome de Jesus, Senhor, abençoa a tua igreja, abençoa cada irmão. Senhor, repreende qualquer tipo de enfermidade, porque o Senhor é o Deus que cura. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Senhor, abençoa a tua igreja, abençoa o nosso querido Brasil, abençoa os nossos governantes, abençoa os outros países. Senhor, nesse momento terrível, Pai,